Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Vamos lá na nossa videoaula. Antes de mais nada, agradecer a participação de todos vocês na nossa prova online, na nossa prova lá no Classroom. Tenho que agradecer porque todo mundo está fazendo um certo esforço para participar das aulas online, de fazer todas as avaliações, mas esperando um futuro melhor, Mas vamos lá. Pessoal, vamos estudar hoje inequação do primeiro grau, tá? Dando continuidade aí ao conteúdo, o módulo de vocês na página 33, e aí ele começa a falar sobre desigualdade, tá? É chamada de inequação e não mais de equação, porque agora na verdade eu tenho uma desigualdade. A desigualdade é caracterizada pelos sinais maior, menor, maior, igual ou menor, igual, tá? Esses sinais são sinais de desigualdade. E aí você tem que levar em consideração algumas definições desses sinais. Por exemplo, se eu disser que 3 é maior que 2, isso é visível, certo? Porém, se você adicionar o mesmo valor em ambos os lados, você continua com a mesma verdade. 7 é maior que 6. Continua sendo verdade, certo? Se você subtrair menos 2, você continua com a mesma verdade em ambos os lados. Beleza? Se você multiplicar, eu vou multiplicar por menos 2, ou melhor, por 2, e vou multiplicar por 2. Esse cara vai dar 6, 4. Continua sendo verdade, certo? Se você dividir, continua sendo verdade. A única situação que isso deixa de ser verdade é quando você pega e multiplica. O professor Márcio não disse que multiplicação continua sendo verdade, tá? Multiplicação pelo número natural. Mas quando eu multiplico esse cara por um número inteiro, e aí eu vou pegar o menos 1 que fica mais fácil, tá? Vocês observam que esse cara vai ficar menos 3 maior que menos 2. Deixa de ser verdade. Porque menos 3 não é maior que menos 2. Menos 3 é menor. Se você pegar lá a reta numérica e for avaliar a reta numérica, A reta numérica cresce daqui para lá. Só que se você pegar o menos 3, está aqui, ó. O menos 2 vem depois. Ou seja, se cresce daqui para lá, o menos 2 é maior do que menos 3. Para que a minha desigualdade continue sendo verdade quando a gente multiplica por um valor negativo, eu tenho que inverter o sinal. Tá? Toda vez que eu multiplicar por menos 1 uma desigualdade, eu tenho que inverter o sinal. Quando eu inverto o sinal, ela continua sendo verdade. Menos 2 é menor que menos 3 é menor que menos 2, certo? E aí ele continua sendo verdade. Então, se eu somo, se eu subtraio, se eu multiplicar pelo número natural, se eu dividir pelo número natural, continua tudo sendo verdade. A partir do momento que eu multiplicar ou dividir pelo número inteiro, eu tenho que inverter o sinal, tá? Se eu multiplico ou divido pelo número inteiro, eu tenho que inverter o sinal. Beleza? Não esqueçam disso, porque essas definições são muito importantes. E aí, continuemos. Chegamos na definição de equação do primeiro grau. Como é que se resolve uma inequação, A inequação se resolve da mesma forma que se resolve uma equação. A diferença aqui vai ser o seguinte, porque na nossa inequação encontramos vários valores que servem como solução para a minha inequação. Não mais apenas um, porque quando você resolve uma equação, você acha apenas um único valor para x, Isso eu estou falando de equação do primeiro grau, tá, pessoal? Se eu resolver uma equação do segundo grau, você acha 2, Na equação, você acha no máximo até 2. Mas na inequação, não. Você vai sempre achar infinitos valores. Quando não existir, não existe. Mas você pode achar infinitos valores aí que sirva como solução para a nossa inequação. Então vamos lá, vou pegar aqui um exemplo bem simples. 2x mais 7 é igual a menos 3. Logo, na equação, como é que eu resolvo? Tudo que é x de um lado, tudo que não é do outro. Olha só. Tudo
passando o 2 para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai ficar menos 10, né? Menos 3, menos 7, menos 10. Logo, x é igual a menos 5. Beleza, está aqui a solução. Percebam agora se isso fosse uma inequação. Para a equação só serve menos 5. Menos 5 torna esse lado igual a esse lado. Porque a definição de igualdade é justamente isso, tá? Esse cara é igual a esse. A inequação não diz isso. Ou esse cara é maior ou esse cara é menor. O maior é igual ou o menor é igual. Ele nunca vai ser só igual. Então, quando eu resolvo uma inequação, 2x mais 7 é maior, por exemplo, do que menos 3. Então, esse cara aqui, essa representação, tem que ser um valor maior que menos 3. Resolvo da mesma forma. 2x é maior que menos 3 menos 7. 2x, ou melhor, x é maior, tá multiplicando, passa dividindo, é o mesmo preceito que eu utilizei, tá? A única coisa que eu estou repetindo é o sinal. A menos 10, logo x é maior que menos 5. Só que, nessa situação, eu não posso pegar o menos 5 como valor para substituir no lugar de x. Porque ele falou aqui ó, que x é igual a menos 5. Só que nesse cara ele falou, não, eu só posso pegar x que sejam maiores que menos 5. Ou seja, eu posso pegar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Infinitamente positivo, eu posso pegar qualquer valor que eu possa substituir no lugar de x para que esse lado se torne maior do que esse lado, tá? Então, se vocês fizerem a verificação aí, ó, por exemplo, vou pegar 0. X vou pegar igual a 0. Porque 0 é maior que menos 5. E aí, quando eu substituo, ó, 2 vezes 0 mais 7 tem que ser maior que menos 3. Logo, 7 é maior que menos 3. Né? Porque 2 vezes 0 dá 0, mais 7, 7. 7 é maior que menos 3, verídico. Então, essa situação só se torna uma verdade que esse lado seja maior do que esse, se eu pegar para valores maiores que menos 5. Se eu pegar o menos 5, não serve, porque o menos 5 torna igual. Se eu pegar menos 6, menos 7, menos 8, também não serve, porque fica menor. Então, vocês têm que ter cuidado aí nessa situação da interpretação da resposta aqui da nossa inequação, certo? E aí, isso pode acontecer para maior, menor, maior igual ou menor igual, para esses sinais de desigualdade, tá? Lembrando que, se você tiver uma expressão que a nossa incógnita venha com sinal negativo, lembra lá, né? Ó, toda vez que a minha incógnita aparece com sinal negativo, eu multiplico por menos 1. Se você multiplicar por menos 1, né? Geralmente a gente multiplica por menos 1 nessa situação, ou melhor, aqui, quando eu multiplico por menos 1, automaticamente esse cara vai fazer o quê? Inverter. Lembra lá nas definições, né, que eu expliquei ainda agora. Então, continuemos. Pessoal, existem alguns tipos de inequação, tá? Essa é uma inequação do primeiro grau, simples e fácil de resolver. Existe a inequação do primeiro grau, que ela é dita simultânea. Ora, simultânea, professor, como é isso? Eu tenho duas equações. Olha só, 2x mais 1 é menor do que x mais 4, que é menor, 2x mais 1 é menor do que 2x mais 1, peraí, pessoal, tá, que é menor do que 3x mais 8, vou colocar menos 8, só para exemplificar aqui, tá? Então, como é que fica a solução desse cara aqui? Eu tenho que resolver ele passo a passo, ó. Vou pegar a minha primeira parte em relação ao meu primeiro sinal da desigualdade. Então, eu tenho que pegar essa desigualdade aqui, ó. E depois eu pego aqui a minha segunda parte em relação ao meu a minha segunda desigualdade. Então, a primeira parte, segunda parte. Então, temos que ter essa definição. Temos que saber separar para poder resolver. E aí, quando separa, 2x mais 1 menor do que x mais 4 e x mais 4 menor do que 3x menos 8. E aí você resolve cada uma separadamente como uma inequação do primeiro grau. Vou resolver aqui bem ligeirinho, tá? 2x menos x menor do que 4 menos 1 vai ficar x é menor do que 3. Guardei a informação. E aí lembra do gráfico? Fazer um esboço assim do gráfico, ó. Como o meu x ele é maior do que 1, ele é maior que 0,
Então é crescente esse cara aqui, ó. Bolinha aberta porque só é maior. Lembram dessas definições? Bolinha aberta porque só é maior. Intervalo lá do primeiro bimestre, né? Então aqui é positivo e aqui é negativo, tá? Ou melhor, nem precisa nem colocar isso, né? Porque ele fala que é menor que 3. Então os valores que saem para aqui é menor que 3. Não precisa nem colocar essa representação aqui. Então, essa é a minha resposta. Porque esses valores aqui são resposta dessa situação aqui, já que a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Continuemos. Segunda parte, resolvo da mesma forma. X menos 3x menor do que menos 8 menos 4. Vai ficar menos 2x menor do que menos 12. Lembra lá, ó, por menos 1. Então vai ficar 2x maior, viu aí que eu inverti, ó? 12. Logo, x é maior do que 12 dividido por 2. X, ele é maior do que 6. Tá aqui, representação gráfica, bolinha aberta em 6. E aí ele fala que são valores maiores que 6. Beleza. Só que nessa situação vocês observaram o quê? O x, ele é sempre o mesmo cara, tá? O valor que eu vou colocar aqui tem que ser o valor que eu vou colocar aqui, tem que ser o valor que eu vou colocar aqui, para que toda essa sentença se torne verdade. Toda essa sentença tem que se tornar verdade. Mas quando você faz a comparação, ou se preferir a interseção entre as soluções, você tem a primeira, né, ó, e a segunda. Primeira parte, segunda parte. E aí na primeira ele falou que era bolinha aberta em 3 e todos os valores são menores que 3. A segunda parte ele pegou aberto em 6 e todos os valores maiores que 6. Só que quando você tenta fazer a interseção entre 1 e 2, você encontra essa representação aqui, ó. Tá? E essa representação é vazio. Por quê? Não existe um único valor que esteja aqui e aqui ao mesmo tempo. Porque vocês observam que de 3 para 6 existe um buraco aí, né? De informação que ele não me dá. Ou seja, de informação que não serve nem para um, nem serve nem para outro. Porém, os valores que servem para um, não servem para o outro, né? Então, por isso que a interseção aqui é o conjunto vazio. Ou seja, para essa inequação simultânea, o conjunto de solução é vazio, tá? Não existe um único valor de x que satisfaça a minha inequação. Então, esse é um tipo de inequação que existe, certo? Espero que todos tenham entendido. Porém, na nossa aula a gente estuda isso melhor, tá? A gente vê, tira aí a dúvida de vocês. Continuando aqui, ó. O segundo tópico que eu quero dar para vocês em relação à inequação é um sistema de inequações. Quando eu tenho inequações dadas a partir de um sistema. Vou pegar aqui até um exemplo do livro. X menos 1 é maior ou igual a 0. E eu tenho que x, 3 menos x é menor que menos 1. Beleza, eu tenho aí a minha primeira e minha segunda. Do mesmo jeito da simultânea, tá? Primeira, segunda. Resolve cada uma. X menos 1 é maior que 0. Maior que 0. X tem que ser maior ou igual a 0. Veja, x é maior ou igual a 1. Beleza. Desenho um traçozinho. Fechado em 1, porque é maior ou igual. E aí, infinitamente positivo. É a minha resposta. Resolva a segunda. 3 menos x menor que menos 1. Menos x menor que menos 1, menos 3. Menos x menor que menos 4. Multiplico por menos 1. X maior que 4. Guarda essa informação. Represento, né, aberto em 4 e maiores de que 4. Fiz os dois? Beleza. Faça a interseção agora, tá? A interseção. O primeiro, ele fala que é fechado em 1. Fechado em 1. E aí vai infinitamente positivo. O segundo, ele fala que é aberto em 4. Aberto em 4, mas também vai infinitamente, ó, positivo. E aí eu faço a interseção entre 1 e 2. O que é ali comum agora? Olha só a diferença daquele primeiro exemplo que eu fiz, tá? A interseção para esse. Observe que esse pedacinho aqui, ó, está nos dois, ou seja, servem para os dois. Então vai ser bolinha aberta em 4 e infinitamente positiva a minha solução. Ou seja, x pertence a R tal que x tem que ser um valor maior que 4. Para minha
solução, o meu conjunto de solução. Certo, pessoal? Esse é o nosso sistema de inequação. Deixa eu ver aqui a situação aqui agora. Beleza. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês para que a gente possa discutir isso na nossa próxima aula, certo? Eu vou deixar na página 35 a questão de número 13, a questão de número 13, 15 e 16. 13, 15 e 16, tá? Resolvam essas questões e aí na nossa aula a gente discute como, se tiver alguma dúvida em relação a essas questões, e continuamos o nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Tchauzinho.